Bendito seja o seu glorioso nome, escreveu com a sua mão. Zahor et Yom HaShabbat lekadisho. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. E é por amor a essa palavra que eu digo a você, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, gente, até que enfim chegou esse dia tão esperado. O dia que nós alegramos a nossa alma. O dia que nós esperamos ansiosos. O dia abençoado do Eterno. O dia que é uma delícia. Nós esperamos esse dia, porque queremos nos sentar aos pés do Todo-Poderoso, para que assim nós possamos conhecê-lo e amá-lo. Eu sei que o Eterno, ele é muito além da nossa compreensão. Nem se a gente usar toda a eternidade, nós conseguiríamos conhecer o Eterno como ele realmente é. Mas o Shabat é um presente para nós, para que a gente possa ver a sombra daquilo que o Eterno é. E só a sombra daquilo que nós conseguimos chegar, daquilo que a nossa imaginação, a nossa inteligência, a nossa capacidade chega, né? Porque o Eterno, ele é muito além. E mesmo esse pequeno relance do que o Eterno é, nos faz amá-lo, nos faz desejá-lo, nos faz querer o Todo-Poderoso. E amando a Ele, nós ouvimos a sua voz. E por causa desse amor a Ele e a sua voz, a sua palavra, eu estou aqui sentada nesse dia que é uma delícia. Você está aí onde quer que você esteja, nesse dia que é uma delícia. E juntos aprenderemos sobre o Todo-Poderoso. Como Ele gosta, como Ele quer que o seu povo haja, que o seu povo caminhe. Eu me chamo Kessia e nós estamos aqui no canal Teshuvah Total para mais um Shabat de delícia. Gente, olhem só, para vocês saberem, deixa eu colocar, se bem que não tem como, né? Esse QR Code que tá bem aqui, vocês podem ir focar a câmera do celular nele e ele vai levar vocês até o Telegram, né? Que lá você pode baixar todos os PDFs que a gente mostra aqui para vocês, tá bom? E todos os estudos, geralmente, os professores, né, os Morim, eles fazem isso, né? Então, se vocês quiserem, se vocês desejarem, façam isso. Vão lá no Telegram e vocês terão todo o material que nós usamos aqui, né? E vamos lá, vamos começar. Eu confesso a vocês que faz tanto tempo, né? E eu tô um pouco nervosa. Faz tempo, eu tô nervosa, gente, não sei porquê, mas eu tô nervosa. Vamos lá, que o Eterno possa usar essa pequena mulinha aqui, né? Para falar com vocês, para falar comigo mesmo, porque pode ter certeza, o Eterno fala muito comigo. Quando eu me disponho a aprender para estar aqui diante de vocês e passar aquilo que eu aprendi, né? Então, abra o seu coração, não apenas o seu coração, pegue a sua Torá e abra a sua Torá. E tudo que for falado aqui, você tem o dever de testar, para ver se está de acordo com a palavra do Eterno, né? Tudo que nós ouvimos, nós temos que testar. Se está de acordo com a palavra do Eterno, acata, entesoura no seu coração. Se não está, seja quem for, descarte, né? Porque o único que não erra é o Eterno, certo? Sabendo disso, vamos começar. Bem, a nossa porção dessa semana, na verdade, ela é uma continuação da porção da semana passada,
e das outras porções, né? Porque a palavra do Eterno é uma. E nós vimos com o nosso querido Moré Daniel, né, semana passada, sobre Shemitah e sobre Iov. Isso, para o povo, era um grande medo. Por quê? Eles pensavam, como que eu vou passar um ano sem produzir? O que eu vou comer? O que eu vou ter durante esse um ano? E no ano de Shemitah, que você contava 6 anos, no 7º ano era o ano de Shemitah, ninguém podia plantar, ninguém podia podar as vinhas, né? Não se podia plantar, mas poderia se consumir tudo aquilo que a terra produziria. E aquilo que a terra produziria não pertencia no ano de Shemitah ao dono da terra, mas de todos. Todos eram participadores daquilo que a terra produziu. Por quê? Porque a terra é de Adonai. E ele está dando, assim como ele deu para nós, os seres vivos, os seres humanos, um dia de descanso. Gente, pensa um pouquinho comigo. Quem fez todas as coisas? O Eterno. O Criador conhece ou não conhece a sua criação? Claro que conhece. Ele sabe o que a criação precisa ou não precisa. Ele conhece o manual daquilo que ele criou. Então, ele sabe o que a sua criação necessita. Ele sabe que nós precisamos de um dia de descanso. E ele nos dá isso. Ele sabe que a terra precisa de um ano de descanso para renovar as suas forças e nos devolver essa força, né? Porque se você pega uma terra, eu amo plantar. Se você vier aqui em casa um dia, você vai ver, eu sou louca por plantar. Eu já disse ao Eterno, no mundo vindouro, eu quero cuidar do jardim. Eu amo plantar, gente. Eu sou louca por... Ó, minhas mãos são tudo pequenininho, as unhas, porque eu vivo lá fora com terra na unha. Então, eu amo. Eu já disse ao Eterno, eu quero cuidar do teu jardim, do jardim dos teus servos. Cuidar das flores. Eu gosto. Até me perdi de onde eu estava. Sim, me achei. Se você planta, eu que gosto de plantar, eu sei disso. Eu planto a minha horta todos os anos, né? Mas todos os anos, de 6 em 6 anos, tá, gente? Eu não planto todo ano de Shemitah aqui em casa, ninguém planta nada. Nada. A gente come o que tá lá. Por exemplo, às vezes cai a semente de rúcula ou de qualquer coisa e acaba todo ano nascendo, né, por ela mesma. Isso a gente come no ano de Shemitah, mas ano de Shemitah aqui em casa ninguém planta. Ninguém planta uma sementinha. Nem flor eu não planto nada. Eu deixo a terra descansar. Então, se você planta e não deixa a terra descansar, ela não vai dar a sua força. Então, ao invés de você ter mais durante aquele ano que você plantou, você vai fazer com que a sua terra fique fraca e a terra não vai lhe dar a força que ela deveria dar quando ela descansou, né? Então, por isso que todos os anos, quando eu vou plantar, eu sempre tenho que colocar algo a mais. Por exemplo, o esterco ou qualquer coisa assim para ajudar a terra na sua força, né? Então, o Eterno, ele conhece a sua criação. Ele sabe que a terra necessita desse descanso para que ela revigore as suas forças e assim nos dê, né? Mais, nos dê a força dela, digamos assim. E dessa maneira, se o homem seguisse isso, a terra com certeza daria sua força sem que a gente tivesse que fazer tanto, né, para ela nos dar. O Eterno conhece a sua criação. E ele também deu Ióvel para que o ser humano não fizesse definitivamente um outro ser humano escravo.
O ano de Shemitah, né, que significa libertação, né, ele é a época de descanso e é a época que todos são iguais, né? O fruto da terra não era apenas para o dono da terra, mas todos participariam daquilo, né? E o Yovel, ele vem do verbo trazer de volta, né? E era nessa época que todos os escravos deveriam ser livres, ser libertos, né? Então, Shemitah e Yovel, ele aponta para isso, libertação, trazer de volta a liberdade, né? A liberdade de você ser livre para servir ao Eterno. Porque servir ao Eterno, como Paulo dizia, eu sou escravo, né, do Eterno. Quando nós falamos assim, eu sou escravo do Eterno, eu estou dizendo, eu sou livre. Eu sou livre. Nada me prende, né? Eu sou livre, por quê? Porque se você é escravo do Eterno, você é livre de tudo que prende o ser humano. Você é livre dos pilares de Nimrod, você é livre de religião, você é livre de você mesmo, das suas vontades, dos seus desejos, você é livre. Só o Eterno pode dar liberdade plena, apenas Ele. Você não acha liberdade em nada mais, apenas no Eterno. E se você tem o Eterno, até se você estiver preso, você se sente um homem livre. Se você tem o Eterno, até se você não pode se mover, você se sente um homem livre, porque a liberdade é o Eterno. O Eterno é a nossa verdadeira liberdade. E o ano de Yovel, ele nos mostra isso, né? A liberdade que nós devemos ter, que o homem deve ter para servir ao Eterno. Porque o homem poder servir ao Eterno só mostra a liberdade que ele tem. Você é livre para estar aqui sentado junto comigo, para servirmos ao Eterno, ouvirmos dele, ouvirmos sobre ele. Nós somos livres. E por mais que o mundo queira nos prender com os seus pilares, por mais que a gente viva nesse mundo que já é do maligno, nós somos livres. Nós escolhemos essa liberdade de obedecer ao Eterno, para o Hashem, essa liberdade de estar aqui e poder falar das suas maravilhas. Gente, não tem preço isso. É algo que é uma felicidade tão grande que nem se eu falasse, como diz Paulo, em todas as línguas, em todas as etnias, seria possível expressar tamanha felicidade que dá. Você conhecer essa liberdade, a liberdade que só o Eterno dá através da sua palavra. E todos os estudos, todas as porções, nós vamos aprendendo mais e mais e mais, e vendo o quão maravilhoso é ser livre. É por isso que o Eterno nos dá Shemitah e Yovel, para que assim nós possamos ter esse vislumbre do verdadeiro, da verdadeira liberdade que um ser humano pode ter. Porque o ser humano, tudo que ele quer é ser como Deus. E essa vontade de ser como Deus, ela faz com que o ser humano escravize um outro ser humano. O Eterno permite, porque Ele é justo, Ele nos deu a escolha disso. Mas não é a vontade dEle. A vontade dEle é que sejamos libertos para servi-lo. E é nesse contexto, gente, que a gente vai entrar, né, na nossa porção. E depois de berrar no monte, né, nós entramos em Berrucotai, né?
nos meus regulamentos. Esse é o nome da nossa porção maravilhosa, né? A porção que veio nos saciando toda essa semana e que nos trouxe conhecimento do que agrada ao Todo-Poderoso, do que o Rei do Universo espera de nós. E essa porção, ela é a porção que fecha o livro de Vaikra, né? E na próxima porção, nós já entramos no deserto, né? Bamidbar é a próxima porção, se o Eterno assim nos permitir. E sabe o que eu achei legal, gente, nesse maravilhoso livro de Vaikra? É que Vaikra começa com a porção, logicamente, Vaikra, né? Que significa e chamou. E ela termina com a porção Berukotai, nos meus regulamentos. Ou seja, o livro inteiro de Vaikra vai nos chamar a isso, a conhecer, a ver os regulamentos do Eterno. É ou não é? Então, esse livro, ele é... Na verdade, todo livro a gente fala isso, né? Mas esse livro, ele é lindo demais, né? Ele começa nos chamando e ele continua durante todo o livro e ele termina o livro nos chamando para olhar os regulamentos do Eterno, nos ensinando os caminhos do Eterno. E na porção dessa semana, nós temos basicamente 3 assuntos, né? Nós vamos ver durante esse nosso dia, durante hoje à noite, amanhã de manhã e amanhã fecharemos, né? Nós veremos 3 assuntos, né? Nessa porção, a gente vai ver que tem 3 caminhos. Aí você diz, 3 caminhos, Kessia? Agora ela pirou de vez, porque a gente sabe que só tem 2 caminhos. Pois é. Aqui nessa porção, nós podemos ver que existem 3 caminhos. O caminho da obediência, o caminho da desobediência e o caminho da techuvá. A gente que escolhe, gente. Nós que escolhemos estar em obediência àquilo que o Todo-Poderoso nos ensina, nos pede, né? Aquilo que Ele quer de nós, ou desobedecê-lo. Mas quando nós estamos no caminho de obediência e no caminho de desobediência, mesmo no caminho de obediência, às vezes nós falhamos. E aí existe techuvá. Existe a opção de nós voltarmos, de nós nos purificarmos, né? E se nós estamos no caminho de desobediência, está em nossa frente o caminho de techuvá. Nós que escolhemos. E o melhor caminho sempre é o caminho de techuvá. Porque nós somos falhos, gente. Né? O único que não erra é o Eterno. Nós somos falhos. Nós precisamos sempre estar no caminho de techuvá, porque nós somos falhos. Então, temos 3 assuntos, né? O caminho da obediência, o caminho da desobediência, o retorno para o Eterno. E esse livro, ele vai terminar falando sobre resgate. Mas, se o Eterno permitir, nós focaremos no caminho de desobediência, obediência e techuvá, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar a conhecer um pouquinho mais sobre isso, sobre a porção dessa semana. Como tema, eu escolhi o caminho da obediência, né? E aí nós podemos nos perguntar quais os passos que devemos dar para obedecer.
Em primeiro lugar, gente, é conhecer. Como é que você vai amar alguém, né? Como é que você vai obedecer algo se você não conhece? E aí, depois de você conhecer, é que você vai passar a amar. Então, o primeiro passo que você deve dar para o caminho da obediência é conhecer verdadeiramente qual é a vontade do Todo-Poderoso para a sua vida, para nós. E aí, quando você conhece a vontade do Todo-Poderoso e entra nesse caminho de obediência, você passa a amá-lo. Muitas vezes nós chegamos nesse caminho por medo, porque precisamos, né? Muitas vezes nós viemos porque queremos algo, mas é válido, gente. Eu vim para o caminho de Techuvá, eu vim para o caminho de dar tudo de mim para fazer a vontade do Eterno por medo. Mas eu não continuo nesse caminho por medo, porque se fosse por medo eu já tinha saído. Porque o medo passa, né? O medo passa. Mas o amor, ele suporta todas as coisas. O medo passa, os milagres passam, a vida passa, mas o amor permanece. E é só por amor que nós conseguimos suportar tudo que temos e que tivermos que passar. Mas para amar, nós precisamos conhecer. Então, nós precisamos buscar o conhecimento verdadeiro da palavra do Eterno, para que assim nós possamos amá-lo. Amá-lo com todo o nosso coração, entesourar essa palavra no nosso coração. Amar o Eterno de todo o nosso coração. É válido vir por medo, é válido vir por milagres, mas essas coisas não te faz permanecer no caminho. Você só permanece se você amar. Por quê? Porque, gente, só o amor suporta todas as coisas. E se você procurar, você vai encontrar. Vai encontrar o caminho da obediência. E Yeshua, ele nos disse que aquele que procura, acha. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta abrir-se-á. Eu não posso procurar por você. Você não pode procurar por mim. Você não pode bater por mim, né? Você não pode buscar por mim. Eu que tenho que buscar. Você que tem que buscar para que essa porta de amor à palavra do Eterno possa se abrir na sua vida e você viver em obediência. E quando você procurar, você vai conhecer que a Torá de Adonai é perfeita, restaura a alma. O testemunho de Adonai é fiel, faz do sábio tolo. Ou seja, você vai conhecer que a palavra, deixa eu só colocar aqui o marcadorzinho aqui, que fica mais fácil. Você vai ver, você vai conhecer, você vai saber, você vai crer. Ninguém vai mudar isso em você, que a palavra dele é perfeita. Ela não precisa ser alterada, ela não precisa ser mudada, ela não precisa ser tirada. Não, você sabe, você vai crer, você vai ver claramente, nitidamente, que ela é perfeita. Ela é perfeita, gente. E não precisa ser alterada. Por quê? Porque você conhece quem deu essa palavra. A Torá, o que é Torá, gente? Quando eu falo Torá, o que é Torá? Torá é os ensinos do Eterno. São os seus regulamentos, são os seus ensinos, são as suas leis.
Hum. São os seus regulamentos. São aquilo que ele deu para o ser humano viver conforme. Se você vive conforme, como Moshe, né? Se você vive conforme aquilo que o Eterno falou, você vai saber que ela é perfeita e que você não precisa alterar. Por quê? Porque você sabe que aquele que te deu é perfeito. Não tem erro nele, não tem dúvida, não tem variação. Você sabe que ele é perfeito. E quando você tenta mudar essa palavra que é perfeita, você está dizendo que você é melhor que ele, porque ele errou. Eu lembro que uma vez o meu filho chegou da escola e ele falou assim para mim: mãe, eu quero ser mulher. Eu tomei não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas vou falar. Eu tomei um susto, gente. Eu disse: o que você tá falando, meu filho? Ele disse: não, mãe, a professora disse para mim que eu posso ser o que eu quiser, eu posso ser mulher. Eu falei: meu amor, você acha que o Eterno errou quando ele fez você um menino? Ele disse: não, mãe, o Eterno não erra. Então, meu filho, por que você quer mudar aquilo que o Eterno te fez, aquilo que o Eterno fez? Então, a mesma coisa eu digo para você. Se você tenta mudar algo que é perfeito, ele deixa de ser perfeito. E a palavra do Eterno é perfeita, né? Nós não podemos ter essa arrogância, esse orgulho, essa prepotência, essa rebeldia de tentar mudar algo que ele fez perfeito. E a sua palavra é. Ela é tão perfeita que ela restaura a alma. Ela restaura a alma do ser humano. Sabe, essa que vocês veem aqui, meu amigo, não queira me ver há 9 anos atrás, né? O Eterno, ele restaura a alma. Ele restaura, ele traz dignidade. Ele traz liberdade para o ser humano. Ele restaura a nossa alma para que nós possamos começar essa subida, né? Subida no nível da nossa alma, para que assim nós possamos chegar à Torá do Eterno, que é fonte de água viva para nós, que é a nossa árvore da vida. O testemunho de Adonai, ele é fiel, gente. O Eterno, ele não tem variação. Ele não é como o ser humano que hoje pensa uma coisa, amanhã já pensa outra coisa, né? Que hoje acredita em uma coisa, amanhã já não quer nem ouvir mais falar daquilo. Ele não é assim. Ele é fiel. Ele é rei fiel. Ele não muda. Ele faz do sábio. Ele faz sábio o tolo. Por quê? Porque a Torá, a palavra do Eterno, ela transforma a vida de qualquer ser humano que vive por ela. Esse é o poder da palavra do Eterno, que não necessita de mudança, que nunca vai mudar, nunca, nunca. E Yeshua disse: pode os céus e a terra passar, mas nenhum tiozinho vai passar da Torá do Eterno. E aí vem vários dizendo que já passou. É muita coragem. É ou não é? É muita coragem, gente. Vamos continuar. Tá passando nervosismo. Que essa tá voltando. Os preceitos de Adonai são retos, alegram o coração. O mandamento de Adonai é limpo, ilumina os olhos. Meus amados irmãos, eu posso garantir para vocês
que nada nesse mundo traz mais alegria a um ser do que conhecer a palavra do Eterno. É uma coisa... Eu posso dizer para vocês que eu já experimentei alegrias de todos os tipos, incluindo ser mãe, que eu acho que nessa terra não tem alegria maior, ser mãe. Mas não tem comparação conhecer a palavra do Eterno, viver pela palavra do Eterno. Não tem comparação. Por quê? Porque os preceitos dele é reto, alegra o coração. Você pega a sua escritura e você está ali lendo ela e você está chorando de alegria com aquilo que você não é a emoção do texto, mas é a alegria que vem de dentro do teu ser, porque aquela palavra está entesourada dentro do teu íntimo. Você ama aquilo. Aquilo é a tua vida. Aquilo é mais do que a tua vida. Esse é o amor que nós devemos ter pela palavra do Eterno, a confiança, né? Porque o mandamento de Adonai, ele é limpo, ele é claro, ele é como esse copo de água. É limpo, claro, puro, ó. Você toma ele, principalmente quando está com sede, aquilo revigora o teu ser, aquilo revigora o teu ânimo, né? Você necessita, ela é clara como a água e ilumina os nossos olhos. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo de trevas e nós precisamos dessa luz nos nossos olhos para ver o caminho. A palavra do Altíssimo nos faz sentir completos, inteiros. Não nos falta nada. Dentro do nosso ser não nos falta nada. Pode nos faltar no exterior, né? Eu posso estar com fome, eu posso estar sem moradia, sem roupa, mas lá dentro do meu ser está pleno. Eu estou com fome, eu posso estar com fome, mas eu vou estar louvando o Eterno. Por quê? Porque dentro de mim, dentro do meu ser, está completo. Eu não preciso de nada. Adonai Roi Loessá. Adonai é o meu pastor e ele não me falta. Eu não preciso. Ele está aqui comigo, né? Então, por mais que me falte no meu exterior, mas o meu íntimo está completo. Isso é a palavra do Eterno. Isso é o que a palavra do Eterno nos traz. O temor de Adonai é puro e permanece para sempre. Os juízos de Adonai são verdade. Sua justiça é uma só. Isso aqui é só a introdução. A gente ainda nem entrou na nossa porção, né, gente? Eu quero trazer tudo isso aqui para que a gente encha o nosso coração de amor por essa palavra que virá daqui a pouco. O temor de Adonai é puro e permanece para sempre. Se permanece para sempre, como é que eu vou mudar? Quem sou eu para mudar isso, minha gente? Quem sou eu, né? Se o juízo de Adonai é verdade, que é, como é que eu vou alterar essa verdade? Se a justiça dele é uma só, como é que eu vou trazer várias? Só o Eterno mesmo para aguentar o ser humano. Salmo, gente, eu nem falei para vocês, onde que se voltasse, mas não volta. Não volta. Eu vou mandar para vocês o PDF, tá bom? Então não fiquem zangados comigo, não. Agora eu vou falar. O texto que a gente vai ler agora é Salmo 71. Olha só o que o salmista diz. Prestem atenção, meu povo, à minha Torá. Incline seus ouvidos para
para as palavras da minha boca. É isso que o Eterno deseja do ser humano, né? Que nós possamos, que nós venhamos abrir os nossos ouvidos, não abrir o ouvido para entrar por aqui e sair por aqui, não. É abrir o nosso ouvido, dar atenção. Quando eu falo com você, você está prestando atenção ao que eu falo. É como um filho obediente, que você fala com ele e ele ouve o que você está falando, ele presta atenção, ele obedece os teus comandos, né? Então é isso que o Eterno quer, que nós inclinamos os nossos ouvidos, não para entrar por aqui e sair por aqui, não, para entrar por aqui e permanecer aqui dentro, entesourado. Dê atenção para mim, meu povo, minha nação, prestem atenção, pois a Torá procederá de mim. Eu os acalmarei com minha justiça, como luz para os povos. Quando damos atenção à palavra do Eterno, sabendo que a sua palavra, ela é verdadeira, ela é perfeita, ela restaura a nossa alma, nos levando a uma terra boa, regada, né? Pela água viva que purifica e nos torna férteis para darmos muitos frutos de arrependimento, sabedoria e amor pelo Eterno. Quando nós fazemos isso, nós sabemos que a Torá procede do Eterno e assim acalmamos, né? Acalmamos-nos com a sua justiça, que é como luz para os povos. Só o Eterno pode dar luz para os povos. E essa luz é a sua palavra. E sabendo disso, agora sim, nós vamos entrar na nossa porção. Abra seus ouvidos, prepare o seu coração e que o Eterno venha falar conosco no seu dia santo, no dia que Ele abençoou, nesse dia que é propício para isso, para que Ele fale ao nosso coração. Ele fala ao nosso coração todos os dias, quando nos debruçamos na sua palavra. Mas esse dia é porção dobrada, gente. Então vamos lá, que o Eterno fale ao nosso coração. Agora nós sabemos que a sua palavra é perfeita, nós já sabíamos disso, mas nós recordamos, né? Que a sua Torá é perfeita, que ela restaura a alma, que ela não precisa de mudança e que para termos ela dentro do nosso coração é só por amor. Só por amor. E para você que está aqui pela primeira vez, muito obrigado pela sua presença. Que o Eterno te abençoe. E sempre que quiser, volte. Volte para que nós possamos juntos honrar o Eterno, aprendendo sobre os seus caminhos, sobre os seus preceitos que nos levam à vida. In Behukotai Telehu Veetz Mitzvotai Tismeru Vaasitem Otam. Se nos meus regulamentos, nos limites, né? Viverem em minhas ordenâncias e minhas ordenâncias guardarem, realizando-as. Olhem só, gente. Se. Veja como começa. Se. Ou seja, só vai acontecer o que nós veremos se nos regulamentos do Eterno viverem e as ordenâncias guardarem. Quando nós vamos para o Salmo 119, lá está dizendo assim, esconder no meu coração, né? Mas quando ele fala assim, esconder no meu coração, não é que eu vou pegar ele, que eu vou pegar aqui, e vou esconder aqui dentro
e pronto, ninguém mais vai ver, né? E eu mesmo vou esquecer. Não sei nem onde tá. Escondi tanto que eu não sei nem onde é que tá. Não, gente, não é isso. É esconder dentro do nosso coração de maneira que ninguém possa tirar de mim. É esconder no meu coração de maneira que nada possa roubar. Ninguém pode roubar, ninguém tá vendo. Ninguém pode chegar aqui e tirar de mim. Sabe? É esse o esconder. Esconder de forma que ninguém pode vir e arrancar isso de mim. Entende? Não é que ninguém tá vendo, porque os teus atos vão demonstrar que você é obediente ao Eterno, mas o esconder é da forma de você esconder de tal forma que ninguém pode encontrá-lo para arrancar de você. Por quê? Porque aquilo tá preso, ele se torna um com você, né? Aquilo tá dentro do teu ser, se tornou um só contigo. É assim que nós temos que esconder a palavra do Eterno no nosso ser, para que nada, nem ninguém possa nos tirar. Guardar a palavra do Eterno dentro de nós como se nós guardássemos como nada. O que é o diamante diante da palavra do Eterno? Diamante é um esterco diante da palavra do Eterno. Não é nada. Muito mais do que você guardasse um diamante, sabe? Se você tivesse um diamante do tamanho do meu mouse, eu quero ver se você ia deixar alguém tocar nele. Eu queria ver o cuidado que você ia ter com esse diamante. Gente, agora imagina com a palavra do Eterno o cuidado que nós deveríamos ter, que vale muito mais do que a terra toda como diamante. Entende? É assim que a palavra do Eterno deve ser para nós. Nada, nem ninguém deve tirar a palavra do Eterno de nós. Olha só, tá vendo? Gente, é incrível as coisas do Eterno, a criação do Eterno. No Brasil, essa hora já está escuro, né? Aqui o sol está se pondo 23 horas e meia, quase meia-noite já. Mas ele não se põe, ele só desce um pouquinho e depois ele sobe. E é incrível, gente. Ou seja, para mim não é Shabat ainda, né? O sol ainda não se pôs, mas para vocês é. Mas, gente, a palavra do Eterno é incrível. Incrível. É Gente, não tem palavras, ainda mais com o meu vocabulário pobre. Não tem palavras para descrever o valor que a palavra do Eterno tem que ter na nossa vida. Os mandamentos, os ensinamentos, os regulamentos do Eterno devem ser um conosco. Se nós perdermos os regulamentos do Eterno, é como perder a vida, é perder a vida. Para nós tem que ser assim, dentro de nós, sabe? Esse é o valor que nós... É muito maior do que a nossa própria vida. Porque existem transgressões que nós preferimos morrer do que praticá-las. Daniel, né? Seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eu nunca lembro o nome deles em hebraico. Eles preferiram morrer. Não morreram, né? Eles preferiram ir para a fornalha de fogo que os mataria. Mas não matou. Por quê? Porque o Eterno estava com eles. Porque a palavra do Eterno estava entesourada com eles. Eles não se dobraram diante de outro Deus. Preferiram dar a vida do que desobedecer a palavra do Eterno. O que
que faz você hoje desobedecer a palavra do Eterno? Alguém te falou que passou? Fazer-se o quê? Escondi, Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra. Gente, deixa eu só falar para vocês. Eu tive um probleminha com o meu Davar, eu não consegui abrir ele. Até consegui abrir, mas não consegui achar os livros. Enfim, eu vou ter que desinstalar, instalar tudo de novo. E essa semana, para mim, meu amigo, foi um furacão de emoções. Enfim, por isso eu não consegui colocar para vocês, como aqui, tá? O salmo em hebraico, tá bom? Me perdoem por isso. Espero que da próxima vez eu já tenha consertado isso e eu possa conseguir, tá? Mas vamos lá, na nossa força, na nossa língua, para a gente entender da mesma forma, sabendo que tudo que está aqui foi tirado do hebraico, tá bom? Escondi a tua palavra no meu coração. Para quê, gente? Para quê que a gente tem que esconder a palavra do Eterno no nosso coração? Para não pecar contra o Todo-Poderoso. Por que você que é casado, você não traz sua mulher? Por que você que é casada, você não trai o seu marido? Entendeu? Você não trai seu marido porque você ama ele. Você não trai sua esposa porque você ama ela. E o Eterno. Porque você sabe que se você trair o seu marido, a sua mulher, você vai estar traindo o Eterno. Você vai estar pecando contra um ensino que ele deu. Que nós devemos ser fiel ao nosso cônjuge. Nós somos um só. Então, esconder a palavra no nosso coração do Eterno é para que nós não venhamos a pecar contra ele e fazer com que o amado da nossa alma se entristeça conosco. Deixa eu ver aqui. Vamos continuar, porque senão nós não terminamos hoje. É porque eu tô nervosa. Imagina, gente, se eu não estivesse nervosa. Mas é muito bom, gente. É muito tov meod. É tov meod a gente poder chegar aqui e falar daquilo que preenche o nosso coração. Daquilo que o nosso coração tá cheio e a nossa boca transborda, né? Não tem palavras para definir a alegria que isso traz. Darei, presentearei, verso 4, a vocês a chuva necessária na estação. A terra dará seu fruto e as árvores do campo frutificarão. Se você obedece ao Eterno, ele manda chuva necessária, chuva necessária, nem mais e nem menos, na estação certa, para a terra dar o seu fruto. E as suas árvores frutificarão. Quando eu li esse texto, eu lembrei de uma conversa que eu havia tido com a Edna. Beijo, Manona. Logo antes de Pessa, a gente estava conversando exatamente sobre isso, né? O Eterno, ele fala que ele daria a chuva necessária, ou seja, nem mais e nem menos. E nós estávamos conversando nós duas, exatamente sobre isso, sobre os exageros, né? E conversávamos sobre o exagero que às vezes nós temos quando vamos cumprir os ensinamentos do Eterno, né? E esse verso 4 é como se o Eterno nos ensinasse isso, né? E não apenas só aqui, né? Se nós olharmos, por exemplo, para a vida de Moshe, né? Nós vemos que Moshe sempre que o Eterno
passava para Moshe uma ordenança, um ensinamento, logo depois daquilo, né? O que é que a gente lia? Nós sempre lemos, e fez Moshe exatamente como o Eterno disse, como o Eterno falou. E fez Moshe. Todas as vezes que o Eterno dava, ensinava alguma coisa, nós víamos logo depois. E fez Moshe exatamente como o Eterno falou. Então, nós não precisamos de exageros. Nós precisamos de obediência. Obedecer ao Eterno exatamente como Ele quer que nós obedeçamos. Como Ele falou. Né? Não precisa de cercas, não precisa. Nós devemos fazer exatamente como Ele falou que era para ser feito. Como a chuva que Ele mandaria na estação certa, no tempo certo, na quantidade necessária, porque o Eterno sabia que se Ele mandasse demais, a semente se afogaria e apodreceria e não germinaria e não cresceria. Se Ele mandasse muito pouco, a terra ficaria seca e a planta ia morrer, porque ela necessita da água. E assim são os ensinamentos do Eterno. Você não pode fazer menos e nem mais. Você tem que fazer exatamente como Ele mandou. Porque, tipo assim, ó, você não pode dizer assim, a partir de hoje eu vou guardar o Shabat, mas só até meio-dia. Eu não vou fazer idolatria, mas só até as festas juninas. Não, gente, não é assim. Nós temos que ser como... Nós temos que agir como a palavra do Eterno. E a palavra do Eterno, ela é limpa. Ela é clara, como a gente acabou de ver. Nós devemos ser imitadores de Moshe, porque Moshe fazia exatamente como o Eterno ordenou. Nós devemos ser imitadores de Yeshua, porque Yeshua fazia exatamente aquilo que o Pai lhe ordenou fazer. Por isso que Paulo disse, eu sou imitador de Yeshua. Por quê? Porque ele sabia que Yeshua vivia exatamente como a Torá determina, como a palavra do Eterno determina. Ele não vivia com muitas cargas nas costas. Ele não vivia afrouxado, mas ele vivia exatamente livre pela palavra do Eterno. Esse é o nosso objetivo. É isso que é andar em obediência. Bom, e aqui nesse texto nós vemos que o Eterno ele mandaria a chuva necessária, né, na estação certa para regar a terra. Mas, gente, se a gente parar um pouquinho para pensar, será que é só dessa chuva física que o Eterno está falando? É só da água que a gente mata a nossa sede? A sede molha a garganta que o Eterno está falando? Lá em Ishmeahu, Isaías 41:17, está escrito assim: os aflitos e necessitados buscam águas, e não há, e sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Elohim de Israel, não desampararei. E meditando nesse verso de Ishmeahu, eu fiquei pensando, será que o Eterno está falando apenas dessa água que cai para todos? Sim, cai para todos. Tanto para os bons quanto para os maus. É o Eterno quem sustenta, é o Eterno quem dá todas as coisas. Se o Eterno não nos desse a chuva, o sol, poderia labutar até morrer, se desgastar até morrer, que não ia nascer nada. E a chuva, essa chuva, ele faz cair tanto para o bom quanto para o mal.
Aí eu fiquei pensando, será que é só essa chuva que ele está falando? Ou existe uma chuva que cai somente para aqueles que entesouram a palavra do Eterno? Vamos ver, gente. Salmo 63, verso 1. Elohim, tu és o meu Elohim, ansiosamente te busco, a minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, não onde não há água. O Eterno sabe disso. Ele sabe que o ser humano vive nesse estado, gente. Então, será que ele não proveria uma água? Essa água que pode matar a sede da nossa alma? Olha só. Ishmearro 44:3. Porque derramarei água sobre o sedento e correntes sobre a terra seca. Derramarei o meu ruar, o meu vento, o meu mover sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. E lá em Shemot 21, 20, verso 6, desculpa, eu coloquei um aqui, mas é verso 6, tá? Ele fala assim, ó, e produzirei graça por milhares de gerações para quem me ama e para os que guardam os meus mandamentos. O Eterno sabe que nós andamos como uma terra árida, seca, que não existe água, mas que a nossa alma, ela tem sede dele, e ele promete para nós que ele derramaria água sobre essa terra sedenta. E não somente sobre essa terra sedenta, mas sobre os meus descendentes. Ah, gente. Me fale como não amar um Elohim desse. Não tem como. E olha só o que ele nos fala. Deixa eu ver aqui. Devarim 32:1. Olha só o que ele fala. Ouçam os céus quando eu falo. Escute, terra, as palavras da minha boca. Essa porção aqui é a porção Reê. E veja só o que ele fala. Que meu ensino caia como a chuva. Que meu discurso se condense como orvalho, como chuva ligeira sobre as folhas da relva e como aguaceiros sobre as plantas em crescimento. Essa chuva, gente, essa chuva, ela só cai para quem busca. Essa chuva, ela só cai para quem escolhe, para quem está sedento, para quem quer, para quem precisa. A chuva que rega a terra é para todos, mas essa chuva, ela é para aqueles que a escolhem, que a quer, que a deseja, que a procura. Trazendo para nós hoje, a palavra do Eterno. É essa chuva que nós necessitamos. É essa chuva que nós queremos. É essa chuva que a nossa alma está sedenta, que a nossa alma clama. E se você prestar atenção, olha, ele manda a chuva como orvalho, como chuva ligeira e como aguaceiro. Ou seja, ele vai mandar para você, como ele prometeu lá na nossa porção, né, a quantidade necessária do que você precisa.
nem mais nem menos. Se você é uma terra regada que precisa apenas do orvalho para continuar viva, é isso que ele vai te dar. Se você é uma terra que está seca, ele vai mandar uma chuva ligeira. Mas se você é uma terra que está suja, ele vai mandar aguaceiros para lavar, para tirar, para purificar. O Eterno é maravilhoso e a sua palavra é água viva que cai direto do seu trono. Foi do trono do Eterno que veio a sua palavra. Quem é o ser humano para mudar essa palavra? Louco é quem faz isso. Louco. A palavra do Eterno é perfeita, gente, é perfeita, perfeita. Ele nos manda na medida certa daquilo que nós precisamos. E se nós buscamos diariamente, a nossa terra não será sedenta. Eu estou falando de nós, não estou falando da nossa terra, do planeta Terra. Eu estou falando de nós, do nosso ser, do nosso interior. Sem alterar a palavra do Eterno, como Moshe, que fazia exatamente como o Eterno ordenava, sem aumentar e nem diminuir, e nem mudar. Mas ele fazia exatamente. Sabe, gente, lendo esse texto, eu lembrei da parábola que o nosso mestre Yeshua, ele nos ensinou. E lendo esse texto e tendo esse pensamento de terra sedenta, árida, seca, né? Você sabe, quando você vai num rio que ele secou e que já não tem água há muito tempo, você vai ver a aridez daquela terra, ela se torna como pedra, de tão seca que ela fica, né? Então, eu pensando sobre isso, sobre a necessidade do ser humano de ter essa água viva que é a palavra do Eterno, eu lembrei da parábola de Yeshua, que ele fala do rico e Lázaro. Lá em Lucas, capítulo 16, do verso 19 a 31. Vocês lembram que na parábola, o que o rico pediu? Vocês lembram disso? Ele pediu a Abraão, depois de sua morte, né? É uma parábola, gente, tá? Uma parábola. Ele pediu de Abraão que ele pedisse a Lázaro. Olha só, ele não pediu água. A sede daquele homem era tanta que ele não pediu água. O que ele pediu? Ele pediu que Lázaro molhasse o dedo dele. A ponta, não era nem o dedo, a ponta do dedo dele e levasse até ele para que ele pudesse sentir o gosto da água, né? Para que ele pudesse ter conseguir sentir a água na sua boca, né? Mas gente, tamanha era a sede daquele homem que ele não pediu água, ele pediu um dedo molhado de água, a ponta do dedo molhado de água. Mas, gente, pensando sobre isso aqui, lendo isso que o Eterno nos fala, né? Lendo aquilo que o salmista nos falou, eu fiquei pensando, será que essa sede do rico da parábola era realmente de água física? Vocês já pararam para pensar nisso? Será que essa sede dele era realmente de água? Ou será que a sede dele era outra? A resposta a gente vai ver no verso 28 até o 31. Quando o rico pede ao nosso pai Abraão que mande Lázaro até a casa do seu pai, porque lá tinham seus irmãos. E ele, para que Lázaro testemunhasse para eles, para que os seus irmãos não fossem para aquele lugar de tormento. Qual foi
a resposta do nosso pai Abraão? Pegue sua Bíblia e vá lá. Lucas 16, do 19 a 31. Leia você mesmo, se você quiser. Abraão respondeu para ele: tem Moshe e os profetas. Ou seja, a Torá do Eterno está lá. Eles a têm de graça. Aí ele fala, né? Ouçam-nos. A Torá do Eterno está lá e os profetas como testemunho. Ouçam-nos. E aí o que ele vai dizer? O rico da parábola. Não, meu senhor. Não, meu senhor. Mas se um morto for lá, se o morto for lá e dizer para eles, testemunhar para eles que se arrependam, né? Eles vão se arrepender, eles vão ouvir. Aí o que Abraão responde para ele? Se não acreditam em Moshe, tampouco acreditarão, ainda que um morto ressuscite. Ou seja, se eles não acreditam na palavra do Eterno, que é eterna e não muda, não adianta morto ressuscitar para falar para eles. Se não acreditam na palavra do Eterno, que é fiel, que é viva e que não muda, vão acreditar em alguém que ressuscitou? A sede daquele homem rico, o tormento dele não era de água. Não era de água. A sede, o tormento daquele homem e de qualquer ser humano é estar longe da palavra do Eterno, é estar longe do Criador, é estar longe daquele que dá a vida, daquele que é a vida. A maior tormenta de um ser humano é essa. A sede daquele homem na parábola era a sede da palavra do Eterno, porque ele rejeitou, assim como os seus irmãos em vida estavam rejeitando, ele, quando em vida, também rejeitou. A maior necessidade de um ser humano, que o ser humano pode ter, é a necessidade da água viva, a palavra que sai da boca do Todo-Poderoso. Quando nós estamos longe da palavra do Eterno, nada faz sentido. Tudo é passageiro. A felicidade, você está aqui rindo, daqui a 2 minutos está chorando. Quando você está longe da palavra do Eterno, nada faz sentido. Nada faz sentido. Não é somente a chuva para a terra. Aqueles que obedecem ao Eterno têm a chuva viva, que lava o nosso interior, que nos faz frutíferos, que nos faz cheios de frutos de arrependimentos, para que vivamos conforme a palavra do Todo-Poderoso, que é entesourada dentro do nosso ser. Foi para isso que nós fomos criados. Pois eu proclamarei, quase não sai, o nome de Adonai. Venham, declare a grandeza de nosso Elohim. A rocha, sua obra é perfeita, pois todos os seus caminhos são justos. O Elohim digno de confiança, que não erra, ele é justo e reto. O povo do Eterno, o povo de Israel,
estava com medo de guardar a Shemitah, porque eles achavam que durante aquele ano passariam necessidade. Mas o Eterno prometeu que se eles guardassem os seus ensinos, eles colheriam tanto que eles precisariam, quando fizessem novamente o seu plantio, jogar o que tinha ficado, de tanto que eles iam colher. Nós veremos isso. Sua debulha, o apanhar, o tirar, debulhar, se estenderá até a colheita da uva, e a colheita da uva se estenderá até o tempo da semeadura. Comerão quanto quiserem e viverão em segurança em sua terra. Eu trouxe aqui um calendário, de cultivo, para que a gente pudesse ver. Eu quase não estou vendo, para mim é bem pequititito aqui, bem pequeno. Mas eu vou mostrar para vocês aqui a obra do Eterno, olhem só. Ele prometeu que a colheita da uva, tá vendo aqui, ó, se estenderia até o tempo de semeadura, tá vendo? Até esse tempo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo ver direitinho aqui. Aqui, ó. A debulha do trigo ia se estender, que é aqui, ó, é de maio até junho, né? E aí, a colheita da uva era de julho até mais ou menos aqui em setembro. Cadê? Deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui começa a semeadura, tá vendo aqui, ó? Então, a colheita do trigo, ela ia se estender de maio até junho, ou seja, eles iam colher. Não é que eles iam lá um dia e ia tirar tudo, não. Não, ia ser tanto que eles iam colher daqui de maio até junho. E a colheita da uva ia se estender até mais ou menos meados de setembro, que é quando eles começam a arar a terra para plantar novamente. Ou seja, eles iam colher até enjoar. Até enjoar de colher, né? Porque o Eterno abençoaria pelo fato de eles terem obedecido. Eles teriam o alimento para o seu corpo, né? Necessário durante todo aquele ano que eles não plantariam e durante todos os meses que sucederiam de plantio, de crescimento, né? E então eles teriam novamente uma colheita. O Eterno daria, como no Shabat, uma porção dobrada para eles, para que eles tivessem. E, na verdade, o Eterno vai falar que quando chegasse a nova colheita, depois de Shemitah, eles teriam que jogar da colheita anterior, porque não ia ter mais espaço para a nova. Eles teriam que jogar a velha de tão abençoado que jogar a velha. Minha gente. Jogar a velha, pelo amor de Deus. A gente fala cada coisa. Jogar a produção velha até chegar a produção nova. Então, ai. Mas para nós, para os nossos dias, para hoje, o que é que nós podemos trazer de ensino para nós? Muitas vezes, quando nós lemos isso aqui, nós pensamos assim, pô, então eu não tô obedecendo o Eterno como eu deveria, né? Porque eu não estou sendo abençoada dessa forma, né? Assim que nós pensamos. Mas, gente, nós temos que ter em mente que esse mundo jaz do maligno, Yeshua disse, né? E também disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Por quê? Porque esse mundo ele é regido pelos pilares de Nimrod, que nos afastam do Eterno,
que estão aqui para ser que é o nosso adversário, eles estão aqui para ser contra nós o tempo inteiro, contra a palavra do Eterno. Então, nesse mundo, olhe para Abraão. Quantas vezes Abraão teve que sair do lugar de onde estava correndo da fome? Abraão é o pai da fé. É o homem que o Eterno escolheu para fazer a sua aliança. Através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas por causa dessa aliança. E Abraão, ele chegou aí ao Egito correndo da fome. Então, não é porque hoje talvez você esteja com fome, ou sem vestir, ou sem teto para morar, ou passando necessidade de alguma coisa, não sei, que você não está em obediência. Porém, existe uma diferença daquele que passa por privações, por necessidades, né? Por perrengues, que é obediente ao Eterno daquele que não é. Existe uma diferença. Porque, meus irmãos, quando nós estamos em obediência ao Eterno, nós podemos passar dor, fome, privações, medos. Nós somos seres humanos, nós somos carne, nossa carne é perecível, né? Nós somos mortais, nós temos sentimentos e são aflorados, né? Mas quando nós estamos de acordo com as instruções do Todo-Poderoso, nosso corpo pode estar gritando de dor, mas o nosso interior, eu sei, eu falo isso com prioridade, né? Mas o nosso interior está dando gritos de alegria. Por quê? Porque por mais que o teu corpo esteja gritando de dor, mas no teu interior você dá gritos de alegria. Por quê? Porque aquela palavra entesourada dentro do teu coração te traz esperança, te traz regozijo, te traz paz no meio da guerra. E o teu choro não é não é de fome, mas o teu choro é de saciedade, é de gratidão. Porque nós sabemos, Adonai Roi Loessá, Ele é o nosso pastor, Ele não nos faltará. E quando nós temos Ele, por mais que estejamos em guerra, mas nós sabemos que Ele nos guia por pastos verdejantes. Por mais que o nosso corpo esteja sofrendo dores, doenças, morte, mas quando estamos em obediência com o Eterno, nós nos sentimos gratos, saciados, hidratados. Quem me ouvir falando um negócio desse, que não conhece a palavra do Eterno, vai achar que eu sou louca. Mas como eu queria que todos sentissem esse prazer que é, esse prazer que dá a palavra do Eterno, a obediência aos seus mandamentos. Nosso corpo pode estar com fome, mas a nossa alma está regozijando. Talvez a nossa barriga esteja vazia, o nosso corpo esteja nu, a nossa cabeça sem teto. Mas a palavra de Yeshua soa dentro de nós, quando ele diz lá em Mateus 6,25, não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Sabendo disso, somos gratos, porque temos a vida e vida de paz, segurança no Eterno. Ele é todo poderoso, gente.
Ele é maravilhoso. Vamos continuar para a gente terminar. Darei shalom para a terra. Vocês se deitarão para dormir sem medo de ninguém. Livrarei a terra de animais selvagens. A espada não passará por sua terra. E é exatamente assim que um servo do Eterno obediente faz quando ele deita na sua cama. Ele dorme sem medo. Sem medo. Porque nós sabemos que estamos na mão do Todo-Poderoso, que tem todas as coisas na sua mão. E nós confiamos que Ele tem sempre o melhor para aqueles que o temem e guardam as suas palavras. Nós confiamos nas suas promessas. Ele fala, e perseguirão seus inimigos, e eles cairão diante da sua espada. 5 de vocês perseguirão 100, e 100 perseguirá 1000. Seus inimigos cairão diante da sua espada. Quando lia esse texto, eu lembrei do Salmo 91, 91, verso 7, que está escrito assim, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque o salmista responde o porquê. Porque você fez o Altíssimo, que é meu refúgio, seu lugar de habitação. Mas será que essa perseguição, se nós trouxer para os nossos dias de hoje, é somente essa perseguição física, gente? É claro que não. É claro que não. Quando nos perseguirem, por causa da obediência que nós temos à palavra do Eterno, isso não nos atingirá. Porque estamos fortalecidos numa rocha que é o Eterno, e na sua palavra que nos segura. A nossa esperança é a sua palavra. Quando alguém chega para nós e diz assim, fulano estava falando de você. Aí o que você vai falar? É mesmo? Me conta aí o que ele disse. O que ele disse? Não. Você vai dizer que o Eterno abençoe ele. E aquilo não vai te atingir. Por quê? Porque você está na rocha do Eterno. Você não vai querer nem ouvir o que falaram de você, porque isso não te interessa. O que você quer é apenas abençoar aqueles que falam mal de você. Por quê? Porque você é obediente à palavra do Eterno. Você ama o teu inimigo. Você ama o teu inimigo. Aquele que se faz teu inimigo. Porque se você ama o Eterno, você não tem inimigo. Mas aqueles que se fazem teu inimigo. E você sabe que assim como Moshe, lembra? Quando falaram mal dele, Foi Moshe que tomou as dores? Você sabe que é assim com o Eterno. Que não é a gente que toma as dores pelo mal que fazem pra gente, mas é o Eterno. Então nós temos a plena certeza disso. De que o Eterno nos protege, de que o Eterno está conosco. E que pode se levantar o mundo inteiro, mas nós estamos firmados nas suas promessas. E podemos até perder a nossa vida, mas nós estamos firmados na sua promessa. Nós sabemos que ele cumprirá a sua palavra. Nós esperamos nele. Cinco de vocês perseguirão 100. E 100 perseguirá 1000. Seus inimigos cairão diante da sua espada. Nós temos um grande exemplo disso. Israel. Se você olhar para Israel desde lá da saída do Egito, o Eterno fez assim. Destruiu o faraó, que veio armado até os dentes.
né, para matar pessoas que estavam andando no deserto, sem arma. Mas o Eterno tomou as dores. A gente ouviu nas porções passadas, né, nessa porção Berucotai, passada com os professores, eles falaram sobre a Guerra da Independência de 1948, né? Eles falaram da guerra que teve e que Israel, com 140.000 combatentes, lutou e venceu contra 720 combatentes árabes, né? A diferença é grande, gente, é grande, mas foi uma vitória para Israel. E nós sabemos quem lutou por Israel. Bom, como os professores já falaram sobre essa guerra, então eu quero lembrar com vocês, né, da Guerra dos 6 Dias, né, que aconteceu do dia 5/6/1960 ao dia 10/6/1967, né, quando a Síria invadiu Israel e com ela se juntaria, porque não chegou a se juntar, ele foi destruído antes de se juntar, o Egito, né, e a Jordânia. E, gente, naquela época, 1967, o Egito era a maior potência do Oriente Médio. Até os israelitas temiam o Egito. Mas Israel destruiu em 8 horas todo o poderio militar do Egito, né? Foram aviões, caças que geralmente voam. Eu estava vendo o documentário que eu vejo sempre, porque eu gosto, é de um soldado chamado Gabriel. Ele é brasileiro, mas ele vive lá em Israel há muito tempo, tanto que ele fala com um sotaque bem mais carregado que o meu, bem mais. Parece até que ele não fala português, o português é bem ruim. Então eu estava ouvindo, ele é um soldado, né? Ele é paraquedista e ele estava contando sobre isso. Ele é hoje reservista e ele é guia turístico. Então ele leva os grupos por Israel e ele estava contando sobre essa história para o povo e eu estava vendo o vídeo. Então ele fala que os caças israelitas, que era muito pouco, né? Eu acho até que, deixa eu ver aqui se eu trouxe. Aqui, eu trouxe a foto daquela época, né? Peguei na internet, no Google. Trouxe para vocês verem daquela época. Nesse dia, a Síria invadiu Israel, né? Pelo norte. E aí o Egito estava se preparando para fazer isso também. Só que Israel mandou seus poucos caças, que devem voar a 140 metros, a 1.400 metros de altura, né? Mas, para eles não serem detectados pelo radar, eles voaram a 400 metros de altura. Então, eles entraram no território egito, destruíram todas as bases militares do Egito ali, né, da aeronáutica, todos os aeroportos da aeronáutica do Egito, incluindo alguns aeroportos civis. Ou seja, em menos de 8 horas, indo e vindo, porque Israel não tinha a quantidade de caças que ele tem hoje, de aviões, de poderio militar que ele tem hoje, né? Entrando e saindo, ele ia e voltava para carregar, né? Para abastecer. Voltava para bombardear, ia para abastecer. E assim, não tinha nem, ele fala, não tinha nem avião para abastecer, de abastecimento. Mas em 8 horas ele destruiu o poderio militar e venceu o Egito, que não, claro, a vergonha foi tão grande que eles não declararam derrota, né? Eles ficaram caladinhos. Tá, no norte, a Síria, lembrando, antes de falar lá do norte, era a Síria, Jordânia
e o Egito. A Guerra dos 6 Dias, não é a Guerra da Independência, tá? Então, no norte, a Síria invadia Israel, né, com 10 tanques. E, gente, Israel tinha apenas um tanque lá, nessa batalha. Vocês imaginam isso? 10 tanques contra um tanque. Enquanto o soldado de Israel atirasse num tanque sírio, os 9 acabavam com ele antes dele fazer isso. Então, tipo assim, não tinha como. Não tinha como, não tinha como. Era um tanque apenas para 10 tanques. Nem se fosse o soldado mais, o melhor do mundo, ia conseguir fazer alguma coisa de 10 contra 1. 1 contra 10. Aí eu pergunto a vocês, Israel venceu o Egito em 8 horas com um avião da Força Aérea. Foi um milagre grande, né? Mas aí as pessoas podem dizer assim, foi milagre nada, foi estratégia. A estratégia foi boa, foi ótima. Então, por isso que eles venceram a guerra. Tá bom, beleza, né? O que é que nós vamos falar? Só que, nesse 1 contra 10, foi totalmente diferente. Foi totalmente diferente. Será que a Síria venceu essa batalha? Claro que não, foi uma vitória esmagadora de Israel em 6 dias. Foi nessa guerra que eles tomaram de volta ao Muro das Lamentações, né? O Kotel. Mas vamos lá, vamos falar no ponto de vista do soldado de Israel. Imagina só o soldado de Israel olhando dentro de um tanque, só ele, sozinho, e na frente dele 10 tanques sírios. Imagina aí. Você se coloca aí na visão do soldado de Israel. Ele deveria estar morrendo de medo, sabendo que ali era o fim dele. Porém, do nada, todos os soldados sírios saíram correndo. Correndo, gente, saíram de dentro do... Até hoje, no Museu de Israel, tem os sapatos deles lá, como prova. Eles saíram correndo, abandonaram tudo, saíram correndo. Loucamente. Aí eu fico pensando, rapaz, eu imagino o que esse soldado israelense não deve ter pensado, hein? Rapaz, ou eu sou bom demais, ou esse povo é muito medroso. Imagina só, 1 contra 10 e os 10 saiu correndo. Agora, nós vamos ver do olhar dos sírios, dos soldados sírios. Foi perguntado ao comandante da operação, né, numa entrevista, o porquê. Tem inclusive um documentário que se chama Hora Zero sobre isso. Do porquê que ele tinha largado tudo e 10 contra 1 tinha corrido. Eu vou repetir exatamente o que ele falou, inclusive escrevi aqui. Seria o que qualquer pessoa normal faria no meu lugar. Aí o repórter perguntou para ele, mas por que se era 10 contra 1? O que tinha de normal nisso? O comandante sírio respondeu, porque o que eu vi lá foi um tanque israelita. Mas atrás daquele tanque havia inumeráveis soldados vestidos de branco e uma mão enorme na frente deles, fazendo assim. Agora me diga qual é o ser humano que ficaria. Eu luto contra homens, mas contra Deus não. E ainda tem gente que tem coragem de amaldiçoar um povo desse.
a vitória contra os egípcios, podem dizer que foi estratégia militar, mas essa aqui não. Essa fala que eu acabei de ler para vocês não foi de um soldado israelita. Talvez o soldado israelita ficou tão sem entender, né? Porque quem viu aquela multidão de seres, de soldados, e aquela mão foram os soldados sírios. Foi da boca deles que saiu isso aqui. Não foi um israelita que falou, foi um árabe, um muçulmano que falou isso aqui. E tem gente que tem coragem de amaldiçoar esse povo. Superioridade ante aos inimigos, por mais que sempre estejam em maior número. A minoria se tornará mais forte. Esse é o povo do Eterno, que tanto tentam destruir. Eu me voltarei, verso 9, para vocês e os tornarei férteis, aumentarei o seu número e manterei minha aliança com vocês. A gente já vai terminar, tá, gente? Para que vocês possam estar com a família de vocês. Todos comerão o que desejarem, tá vendo? Da colheita anterior e jogarão fora o que sobrar dela para dar espaço para nova. Vão jogar a velha para dar espaço para nova. É cada coisa que a gente fala. Ai, ai. Mas o Shabat é dia de alegria, né? Vamos nos alegrar, vamos rir com as nossas gafes de português. Estabelecerei meu tabernáculo entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei seu Elohim, e vocês serão meu povo. Eu sou Adonai, o Elohim de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que não fossem escravos deles. Eu quebrei as barras do seu jugo, para que andem de cabeça erguida. Não com arrogância, mas de cabeça erguida, sabendo que é o Eterno quem está com você. Você não vai deitar com medo de algo mal acontecer a você. Por quê? Porque você sabe que o Eterno está com você. E por mais que às vezes o mal bata a nossa porta, porque nós vivemos em um mundo que jaz do maligno, ainda assim a nossa confiança permanece. Como Jó, que era um homem justo, mas passou por tudo que ele passou. Mas Jó permaneceu firme. Permaneceu firme. E amanhã nós veremos um pouco sobre isso. Jó permaneceu firme, mesmo com todas as coisas que veio sobre ele. Mas ele permaneceu firme, sabe por quê? Porque Jó sabia que distante dos ímpios estava a salvação, mas nos regulamentos do Eterno, porque os regulamentos do Eterno eles não procuram. Salmo 119, 155. Distante dos ímpios está a salvação, pois os regulamentos do Eterno, do Todo-Poderoso, não procuram. Jó sabia que o Senhor é bom e ele serve de fortaleza no dia da angústia. E ele conhece os que confiam nele. E ele sabia que longe do Eterno não tem salvação. Que longe daqueles que rejeitam, que abominam, a palavra do Eterno, longe deles
está a salvação. Mas nós que amamos a palavra do Eterno e os seus ensinamentos, nós permanecemos. Por quê? Porque nós amamos o Eterno e com isso eu quero terminar. 1 João 5:3, para que nós possamos colocar dentro do nosso coração e ter certeza de que nós precisamos obedecer a palavra do Eterno exatamente como ele ordenou, como Moshe. E nós obedecemos porque nós amamos. Porquanto nisso consiste o amor ao Eterno. Em quê? O que demonstra o teu amor ao Eterno? Em que pratiquemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. Não são, gente. João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos, obedece a eles. Esse é o que me ama, disse Yeshua. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. E ele também disse em João 4:14, que aquele que bebe a água que ele dá. Qual era a água que Yeshua dava, gente? Era uma água misturada, mudada? Não, era água pura, plenificada, a Torá do Eterno. E ele disse que aquele que bebesse dessa água nunca mais teria sede, como naquela parábola que ele nos contou, sobre o rico e o Lázaro. O Lázaro nunca mais teria sede, enquanto o rico clamava pela ponta de um dedo molhada de água, para saciar. Saciar não, para sentir, porque ninguém sacia água molhando o dedo, né? E ele fala que essa água que ele dá fará fontes de água que saltam para a vida eterna. Revelação 22:17, para a gente terminar. E o vento, o Rua, e a noiva dizem: vem, por favor. E os que ouvirem, digam: venha, por favor. E todo sedento, venha. E todo que deseja, pegue, tome da água viva. É de graça. É de graça, meus irmãos. Você não pode, não deve, você não vai pagar nada por isso. É de graça. Basta você querer. Essa água só cai para aqueles que desejam. A água da chuva cai para todos, mas a água viva, essa água que leva para a vida, a água viva que é de graça, ela só cai para aqueles que querem, que buscam e que desejam. Eu desejo a todos vocês um Shabat cheio de muita Shalom, que o Eterno os abençoe e que o seu jardim seja regado por essa água viva que transborde no seu ser e te encha de muita alegria diante do Eterno. Que nós possamos ser obedientes, como Moshe foi. Gente, vamos lá ouvir a Brahá, para que assim a gente possa ir jantar com a nossa família, né? Eu não quero que seja um vídeo muito grande, para que a gente tenha tempo com nossos familiares, tá? Eu tava um pouquinho nervosa, quem sabe amanhã vai estar um pouquinho melhor, tá bom? Mas que o Eterno abençoe vocês, eu espero que o Eterno tenha falado ao seu coração, que nós possamos sempre lembrar que o Eterno, ele é o provedor de todas as coisas. Às vezes nós dizemos assim, quando nós agradecemos ao Eterno por uma conquista, por exemplo, né?
As pessoas dizem assim, vou colocar outro. As pessoas dizem assim: "Ah, tu tá agradecendo ao Eterno porque se você trabalhou para isso", né? Gente, se o Eterno não abençoar o ser humano, inútil é o seu esforço. Se o Eterno não nos der o que nós necessitamos, inútil é o nosso suor. A gente vai virar uma cachoeira que não vai passar um peixe. Não adianta. Nós vamos nos esgotar, mas nada vamos extrair. Não adianta os nossos esforços. É a bênção do Eterno. E quando nós estamos firmados, conhecendo que a sua palavra é eterna e não muda, e ninguém pode mudar isso, nem o próprio Eterno, viu? Nem o próprio Eterno. Nem ele. Se o Eterno chegar diante de você e falar para você fazer algo que ele já disse para você não fazer, desconfie. Pedro fez isso. Kefa fez isso. Tava lá morrendo de fome, como a gente fala lá no Amazonas, tô morrendo de fome. O Eterno, sabendo da sua fome, fez descer um lenço cheio de animais que não se deve comer. E ele disse para Pedro: come, mata e come. O que Pedro fez? Matou e comeu? Não. Pedro sabia, gente. Ele conhecia o Eterno. Ele conhecia que a palavra do Eterno é eterna e não muda. Se o Eterno disse para ele, na sua Torá, não coma, ele não pode vir dizer coma. Algo ele tem. Algo ele quer ensinar. Pedro disse: Senhor, jamais coloquei algo impuro na minha boca. O Eterno disse por 3 vezes. E por 3 vezes Pedro disse que não comeria, porque na sua boca não entraria nada impuro. Mesmo o Eterno, gente, não foi uma visão, não foi um profeta que veio falar para Pedro, foi o próprio Eterno, né? Não foi uma visão, não foi um profeta que foi lá, Pedro, o Eterno disse para te matar e comer. Não, ele tinha certeza que era o Eterno, mas ele não fez. Por quê? Pedro sabia que a palavra do Eterno é eterna e ele não muda. O próprio Eterno não muda a sua palavra. Não tem necessidade disso. Pedro procurou o porquê daquilo. Ele sabia que não era aquilo que o Eterno queria. Algo o Eterno queria ensinar para ele. E aí ele viu. Ele conheceu. Que o Eterno não estava falando da comida, que era impura, mas de pessoas que ele havia purificado. Por isso ele disse: não faça de algo que eu tornei puro o impuro. Ele não estava falando daquilo, do alimento, mas ele estava falando daquelas pessoas que se purificaram com essa água viva. Entende? Então, até se o Eterno vier dizendo para você fazer aquilo que ele disse para não fazer, ou não fazer aquilo que ele disse para você não fazer, desconfie. Não faça. Algo ele quer te ensinar. E que não é desobedecer a palavra dele. Ok? Esse é o Eterno. Ele não muda. Ele não muda. Ele é eterno. Vamos ouvir Abrahá com o nosso querido Joseph Torres. Que o Eterno os abençoe e os guarde. E nós vamos voltar para citar Abrahá também, tá bom, gente? Que o Eterno os abençoe.
Adonai וישמרך. Aye Adonai panav eleha vihuneka. Adonai panav eleha v'yaseh leha shalom, v'yaseh leha shalom. Yivarecha Adonai ve'yishmerecha. Ya'eh Adonai panav eleha v'yihuneka. Yisa Adonai panav eleha ve'yaseh leha shalom, ve'yaseh leha shalom. Baruch Hashem. Que maravilha! É ouvir a bênção pela voz do Sabiá da Teshuvá. Abração, meu irmão! Vamos lá, gente, citar a bênção para que a gente possa terminar esse vídeo, esse estudo, né? E assim possamos estar junto com a nossa família, tá bom? Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça, Adonai, o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante, Adonai, o seu rosto sobre ti e te conceda shalom. Paz, saúde, bem-estar, prosperidade, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Beshem, Yeshua, Hamashia, o amado da nossa alma. Ó, gente, Shabbat Shalom para vocês e nos veremos outra vez amanhã. A nuvem tá parada, então fica aí. Amanhã a gente volta, tá bom? Se o Eterno assim nos permitir, amanhã estaremos de volta. E eu espero que eu esteja um pouquinho mais solto. Hoje eu tá muito nervosa. Parecia a primeira vez. Que o Eterno abençoe vocês. Oh. אין לך חמומיתה, כך את אומרת, את נותנת לי בגדים וכל חיי. אז שימו לב, הקשיבו ידידיי, אין זה גן עדן שהוא קצת יפה מדי. מתוק הדבובה, הים מלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב מהטוב לא טוב. מתוק הדבובה, הים מלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב מהטוב לא טוב. כן, רק אותי את אומרת, אותי את אוהבת כל ימיי. זה נשמע מתוק מלבש, אין לי כמו מריה רוזה, אכן היא אחרת כמו רוזה מריה. זה סיפור ישן חדש. מתוק התפובה, הים מלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב והטוב לא טוב. מתוק התפובה, הים מלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב והטוב לא טוב. אין לך מומיתה, ככה את אומרת, את נותנת לי בגדים בכל חיי. אז שימו לב, הקשיבו ידידיי, איזה גן עדן שהוא קצת יפה מדי. מתוק התפובה, הים מלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב מהטוב לא טוב. מתוק התפובה, הים מלובה, מה
שטוב הוא טוב, וטוב מהטוב לא טוב. כן, רק אותי את אומרת, אותי את אוהבת, כל ימיי. זה נשמע מתוק מלבש, אין לי כמו מריה רוזה, אך אין לי אחרת כמו רוזה מריה. זה סיפור ישן חדש. מתוק התפוח, היום הוא מלובה, מה שטוב הוא טוב, וטוב מהטוב לא טוב. מתוק התפוח, היום הוא מלובה, מה שטוב הוא טוב, וטוב מהטוב לא טוב. מה שטוב הוא טוב, וטוב מהטוב לא טוב. מתוק התפוח, הים הוא מלובה, מה שטוב הוא טוב, וטוב מהטוב לא טוב. בואו תנסו. מתוק התפוח, הים הוא מלובה, מה שטוב הוא טוב, וטוב מהטוב לא טוב. מה שטוב הוא טוב, וטוב מהטוב לא טוב. מה שטוב הוא טוב, וטוב מהטוב לא טוב.